desconstrução versus construção. E uma das maiores chaves é a indignação. Se você tiver indignação com a vida que você está levando, se você tiver realmente indignado com isso que você está vivendo, você vai falar o seguinte: mano, já chega, não quero. Então nós vamos identificar isso, vou te dar os 5 passos do que você tem que fazer. Eu vou te falar, essa semana é determinante. Escreve assim, ó, semana da decisão. Essa semana é uma semana de decisão, então eu quero que você se acostume com a mentalidade de alguém que é vencedor, porque você vai prosperar. E eu duvido que alguém vai te segurar. A única pessoa que tem poder para te segurar foi a que te enviou, que é Deus. A segunda pessoa que tem poder para te ferrar na vida é você mesmo. Você não vai se sabotar. A terceira pessoa que tem poder para te atrapalhar é qualquer pessoa que você dá poder para ela. Seu amigo de infância tem esse poder? Quem que tem esse poder para te parar? Ninguém. Verbaliza com a boquinha assim, ó. Ninguém tem o poder de me parar. Se você realmente falou isso, é porque não tem chance nenhuma das coisas darem errado na sua vida. Vou te falar por baixo, tá? Você deve ter uns 200 bloqueios. Primeira coisa então, você colocou os números de bloqueios aí. Ninguém consegue saber exatamente quantos bloqueios uma pessoa carrega. Depende da programação. Agora vamos descobrir o que é bloqueio em primeiro lugar. Você vai anotar assim, bloqueio. Anota assim, bloqueio é uma defesa. É uma defesa do cérebro. Como assim uma defesa? Você passou por algo, esse algo mexeu muito com você, e por ter mexido muito com você, aconteceu um milagre. O cérebro tirou um sistema de proteção. Não sei se você lembra, no Windows tem um modo de segurança. Quando dá algum problema no modo de segurança, no Windows, o modo de segurança abre e não abre no jeito normal. Vocês lembram que sai com aquela tarjinha escrito modo de segurança, com menos cores e tal? Aquilo é para você tratar o problema. E aí todo dia você acorda, ao invés de você acordar para tocar filme, jogos, aquela que o Windows faz, é tocar aquela fase, aquela interface do Delphi lá, da Visual Basic, que é bonitão, ele não trata isso. Tá na tela cinza, modo de segurança, porque tem que tratar várias coisas. Só que aí tá um detalhe, não existe máquina, não existe ninguém, nem o Pablo Marçal chega na sua frente e fala todos os bloqueios que você tem. Os aparentes pelo sintoma eu consigo, vou te mostrar os passos, só que você vai descobrindo os bloqueios de acordo com as decisões e os desafios. Coloca assim, decisão e desafio. Você toma uma decisão, peita um desafio. Por peitar esse desafio, por encará-lo, você vai ver que não consegue fazer por um motivo. O bloqueio que você carrega. O bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O meu bloqueio tem intimidade com o propósito. Essa foi uma das coisas que eu decodifiquei que mais mexeu com a minha cabeça. Tudo que eu carrego de bloqueio, ele vai ser usado para um propósito. Então você vai descobrir. Já vou soltar a primeira spoiler da vida de quem é miserável e pobre mesmo. Tipo, segue nu. Aquela vida miserável, terrível. Sabe que vida que é essa? Eu vou te contar agora. Você, quando tem bloqueio com prosperidade, você é um mantenedor do reino, você vai ser ousado e usado para manifestar a riqueza aqui na Terra. Aí você fala, não tem como, eu vou te contar. Então, aquele problema que eu tinha com pobreza faz parte dessa riqueza. O bloqueio vai trabalhar para você e vai trabalhar para os outros. Por mais ferrado que você esteja, e por mais que a sua fase seja ruim, se você entender quantas estrelas Deus colocou dentro de você e a identidade que você carrega, isso vai mudar tudo. Porque às vezes a fase que você está pode te deixar desanimado. Eu sei que eu não sou. Você tem orgulho do seu passado? Se ele foi bom ou ruim, tenha orgulho dele. Foi ele que te trouxe até aí. Foram as decisões que você tomou, foi tudo que aconteceu, do jeitinho que aconteceu que fez você estar exatamente aí. Então presta atenção na analogia. A identidade é a que você carrega e por mais que esteja ruim, você não deixa de ter as estrelas que Deus colocou aí dentro. Como é que faz então para o desbloqueio? O bloqueio é uma prova de amor. O que é essa prova de amor? A prova de amor do seu cérebro falando, filhote, não faça novamente isso. Ele trata você como se você fosse um bebê engatinhando. Ele fala, você não lembra o tanto que você ficou frustrado, o tanto que você ficou decepcionado, o tanto que você chorou, o tanto que gastou energia na sua vida? Lembra ou não lembra, meu filho? Aí você fala, lembro, senhor cérebro. Aí ele fala, então, eu bloqueei essa porta para você não entrar. Eu não vou aceitar, eu não quero que o cérebro prove esse amor. Vou explicar por que o cérebro faz isso, porque gasta muita energia desbloquear. Gasta muita energia uma decisão, gasta muita energia pensar, gasta muita energia. Aí ele fala, não, sem gastar energia, vamos parar com isso. Você não é uma hidrelétrica. Não sei se você sabe, toda decisão difícil gasta pelo menos 20% da sua energia cerebral. Então, tem gente hoje satisfeito com a vida que está, e ele fala assim, não, eu consigo conviver com os meus bloqueios. Coisas ruins, nós acostumamos muito rápido com coisas ruins.
Você acostuma com coisa boa e com coisa ruim. Qual o problema do cérebro? Ele acostuma rápido. O cérebro ele tem um problema. Ele não quer gastar energia. Ele fala assim, peraí, você não dá conta de prosperar mesmo? Já aceita logo. Quando eu começar a detectar os sintomas, eu vou descobrir, vou conseguir mapear mais rápido os bloqueios. E eu vou te contar coisas aqui que vai mexer com a sua cabeça. Primeiro você vai escrever assim, ó, todo lixo pode ser reciclado. Todos. Eu vi um lixo que eu não recicla. Não recicla porque não temos moral. Não entra não, sem a ajuda do profissional. Você sabe disso. Você não sabe fazer, chama quem sabe. Me chama que eu te mostro. Todo lixo emocional é reciclável. Toda matéria que tem na Terra é reciclável. O que é a parada? Por que você está do jeito que você está? Você está num grande mundo de distorção de realidade. E estar nesse mundo de distorção de realidade vai fazer você virar escravo de alguém. Ou de alguma coisa, de alguma situação, alguma instituição. Alguém vai fazer você de escravo. Por quê? Porque você não está governando. A distorção da realidade significa, vou te manter num lugar imaginário e enquanto isso vou descer no bambu e tomando de você sua realidade, que é seu governo, sua realeza, a coroa da vida na sua cabeça, a espada da justiça, a couraça. Aí você fala, papo, você é muito louco. Louco é você, que fica aceitando qualquer tipo de vida e se acostumou a esta merda que você está vivendo. O que você precisa na sua vida? Tirar a ignorância e deixar a luz entrar. Todos os dias que você entrar aqui, escreve mais uma vez assim, ó, melhor é o fim do que o começo. Cada dia que tiver entrando luz dentro da sua casa, dentro da sua vida, dessa cabeça sua, mais você vai prosperar, mais você vai refletir luz. O Espírito é luz, Deus é luz. Como você é luz, o que você vai deixar? Você vai deixar essa luz refletir através de você. Tem gente que fica fazendo a maior força do mundo. Eu quero ser intelectual. Não, filho, deixa só refletir a glória de Deus em você. Isso aqui não é papo de gente religiosa, não. Eu não sou religioso. Eu quero que você só deixe a luz bater. O problema é que se bater em você, você reter a luz, você é uma caixa de madeira. Você tem que ser um espelho límpido, limpo, que na hora que a luz bate, reflete na mesma intensidade. Sabe o que é o mais interessante? Que a luz não é do espelho, o espelho é só um refletor. O espelho reflete, e quando ele reflete essa glória, tá bom? O que é o bloqueio? É um adesivo colado, é uma pintura, é um barro, é alguma coisa que colocaram. O desbloqueio é você começar a jogar essa água, limpar esse barro e deixar esse espelho limpinho. Você vai fazendo um desbloqueio atrás do outro até ficar limpo esse negócio. Escreve assim, nós somos a luz dessa geração. Se você é a luz dessa geração, o que você tem que fazer? Você tem que desbloquear para essa luz chegar em mais gente. Sabe o que é isso? Nós precisamos colocar um imposto. Esse é um imposto da vida. As decisões que você toma, vai vir as guias de imposto. Agora tem um detalhe. A pior coisa que tem no imposto é você pagar imposto sobre mercadoria não vendida. Eu quero que você entenda que nesse imposto da vida, tudo que você quiser fazer, vai vir uma guia de imposto. O imposto é o seguinte, você quer o quê? Vai estudar, essa é uma guia de imposto. Vai fazer amizade, vai descobrir sua identidade, vai meter o desbloqueio nessa cabeça sua, tudo que você for fazendo é a guia de imposto antecipado. Algumas vezes na minha infância eu ouvi algumas pessoas dizerem assim, você não é árvore para ficar plantado, mas até as árvores, se você quiser tirar elas, você remove elas e leva para outros lugares. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulsa de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, os elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. A única coisa que não se move, você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais.
As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar, se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se eu entender que um marinheiro num barco, ele teme um vento chamado sudeste, que quando ele está lá com a vela e vem esse vento, é perigoso que o barco deite na água. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Muitas pessoas perguntam para mim, como que eu faço para ser criativo? Eu falo, vá 1 segundo na frente da Terra. Só que o seu olhar natural, quando você vê o globo, ou sei lá o nome que você chama para isso, quando você está olhando atentamente, quando a gente está parado, a gente não observa os movimentos. Quando você olha o avião aqui de baixo, ele está lá em cima, ele parece devagar. Quando você está lá em cima e olha para baixo, parece que o avião continua devagar, mas você está a 900 ou talvez a 1.000 km por hora. Então, no seu instante momento, quando você olha, parece que as coisas estão indo devagar, mas está indo muito rápido. Eu não sei se você percebeu, você está no século 21 e vamos entrar na terceira década do século 21. Eu não sei se você percebeu isso. Nesse movimento que está acontecendo, existe uma coisa chamada tecnologia, que vai levantar a maior quantidade de pessoas multimilionárias e bilionárias na história da humanidade. Isso graças a uma coisa que o Vale do Silício mediu, que é chamado de bilhão ascendente. Por conta de tanta tecnologia, acesso à informação, à conexão, à modelagem humana, os seres humanos vão prosperar muito mais rápido. E esse bilhão ascendente é um grupo dos 7,8 bilhões de pessoas que vão prosperar nessa próxima década, mas vão prosperar de forma assustadora. Só que esse bilhão que vai prosperar, não tem pessoas para servir esse bilhão. Então, o futuro está recrutando pessoas no hoje. E algumas pessoas não estão entendendo isso. Se você se move, você prospera. Se você está num ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é, se mova. Alguns de vocês vieram e querem se conectar com pessoas que têm altíssima relevância, mas esquecem de se mover lateralmente com as pessoas que estão do lado de vocês. Elas carregam códigos preciosos. Todas as coisas se movem, menos uma. E quando você descobrir isso, você vai ficar chateado. Se você olhar em todo o contexto histórico, as grandes histórias e todos os acontecimentos culturais, as pessoas se moveram lateralmente, geograficamente. As pessoas elas precisam se mover para abandonar suas crenças, abandonar as energias erradas, abandonar as experiências erradas. E quanto mais elas se movem, mais livres elas são. Quando a pessoa não consegue se mover, ela tem um problema sério. Ela não é livre. Se uma pessoa altamente artificial criasse a queda de água do jeito que a criação foi feita, a natureza, as pessoas de hoje elas iriam gastar muitos bilhões para colocar em bombas elétricas, para ficar tirando água de baixo e jogando para cima. As pessoas são tão complexas e não são naturais que elas iriam fazer o processo inverso. Elas iriam tirar a água do mar e tentar levar para a fonte. Só que a fonte fica em cima, o rio fica embaixo e o mar fica embaixo. Mas o mais interessante da história é que aquele mar que não serve água para ninguém deixou de ser natural. É um mar, chama Mar Morto, fica lá em Israel. Esse mar morto, a água é 20 vezes mais salinizada que qualquer outro mar na Terra. Lá não tem vida. E o código pesado sobre o movimento é, se a água não se movimenta e não toca a vida de outras pessoas, também não tem vida lá. Então o mar mais baixo da Terra é o mar que não serve água para ninguém. E quando você corta o movimento das coisas, você também não prospera. E pelo contrário, você gera morte em si mesmo. Se todas as coisas se movem, por que a única coisa que nasceu para governar faz de tudo para ser artificial e não se mover? Lembra disso pro resto da sua vida. A estabilidade não existe, a prosperidade é natural e a pobreza, que significa improdutividade, é uma resistência de quem é artificial. Então, se todas as coisas se movem,
eu vou convidar você a contemplar a natureza. Algumas vezes na minha infância eu ouvi algumas pessoas dizerem assim: você não é árvore para ficar plantado, mas até as árvores, se você quiser tirar elas, você remove elas e leva para outros lugares. Eu tinha um desejo de trazer um pedaço de Israel, de Jerusalém, para dentro da minha casa. E aí está chegando, a gente pediu para vir uma oliveira de meio século para colocar no quintal da minha casa. Se uma oliveira de 500 anos, imagina o tanto de crença que essa oliveira não tem. As pessoas estão falando, torça para ela não morrer. Meu amigo, só de você sair de lá, eu vou fazer tudo para você sobreviver. Mas são 500 anos de história num lugar, e você tira essa árvore e atravessa o oceano e coloca ela em outro lugar. Se uma árvore de 500 anos se move e começa a dar fruto em outros lugares, por que você, que é uma pessoa, não vai fazer o mesmo? Só que é interessante, se você tira qualquer árvore de qualquer lugar e coloca numa terra ruim, ela não vai dar fruto. Se você tira uma árvore e coloca ela no asfalto, ela não vai dar fruto. O movimento é necessário para você descobrir os lugares que fazem sentido, conectar com pessoas que fazem sentido, entrar em frequências que fazem sentido. Pablo, por que eu não consigo prosperar? Porque você não é natural. Pablo, eu sou natural sim. Então você está aceitando alguém que é artificial, uma crença artificial, alguma coisa artificial está entrando no meio da receita. Esse é o problema está na receita. E um grande código sobre o movimento: quem testa conhece muito mais de movimento do que quem tem um resultado. Eu prefiro testar 1000 vezes do que ter um bom resultado. Porque às vezes o teste no meu primeiro movimento, eu não vou usar ele agora, mas eu vou usar ele amanhã. E eu falo para diversas pessoas: apostem no generalismo, aprenda várias coisas, contrate especialistas, entende o que é profissão, o que é empreender, o que é investir. Pare de achar que você é menor do que as coisas, menor que as instituições. Você nasceu para governar. O homem nasceu para governar. Ele faz parte da natureza. Só que quando ele não entende que as coisas precisam se mover, o que ele faz? Ele simplesmente se rebaixa e cria uma coisa chamada estabilidade. Põe isso no seu coração: estabilidade não existe. Algumas pessoas tentam provar que ela ainda existe, mas nada, absolutamente nada, consegue ser a mesma coisa quando virar o dia. Essa frequência expansiva, eu vejo um poder, não sei se vocês conseguem ver isso, mas dentro desse ambiente, ou na transmissão dessa aula, as pessoas que estão buscando crescimento, elas carregam uma energia. Então, ao se movimentar, cria uma fusão nuclear de explosão. E quando isso explode, sobra para todo mundo. É um cruzamento. E você entra numa frequência onde você consegue enxergar coisas que você não conseguiria enxergar antes. Não é sobre motivação. Por favor, não busque motivação. Ela não vai mudar nada depois de 30 minutos que você se sentir motivado. Quando você entende e entra numa frequência, não tem como você voltar atrás. É como um paraquedas. A mente é assim: um paraquedas abre, você não consegue ir lá e fechar ele mais. Se todas as coisas se movem, a pergunta é para você: por que você não está se movendo? Por que insistir nas coisas que não fazem mais sentido? Por que tentar diversas vezes a mesma ação que está dando o mesmo resultado e colocando culpa em outras pessoas? Se o movimento é real, a árvore de um lugar, ela pode estar plantada em todos os lugares do mundo. Por exemplo, o trigo é oriental, só que o trigo tomou conta da terra. O trigo que estava num único lugar se moveu e está em todos os continentes. Por quê? Porque todas as coisas se movem, menos uma. Essa coisa que não se move não pode ser chamada de coisa, mas você está tratando aquilo como coisa. Você está tratando você como coisa. Você não foi criado para ser uma coisa. Porque só a criação, que é natureza, a palavra natural vem de natureza. Ela representa o Criador. Se você é algo que é natural, por que você insiste em ser artificial? Se você tem medos, você é artificial. Aí alguém fala: não, mas tem meus medos químicos. Não são desses medos que eu estou falando. Se você é uma pessoa que se sente amada, eu não consigo ver medo em você. Se você é uma pessoa que não pensa em alguém, alguém vai me aprovar, você também não carrega medo. A sua ousadia, ela beira às vezes uma pitada de prudência. Só que você tem que ousar. Quando eu descobri que a vida era uma aventura, da qual ninguém vai sair vivo dela, eu falei: já que todo mundo vai morrer, eu vou curtir essa vida. Eu não abro mão de curtir essa vida.
E o que eu mais tenho feito na última década é uma coisa muito simples: testar as crenças. A maior parte das pessoas na Terra são travadas por conta de crenças artificiais. A maioria de vocês vivem experiências dos outros e não vivem as próprias experiências porque não se movem. E essa questão de mobilidade ela é muito importante. Quando você mudar de continente, o seu mapa de mundo vai expandir. Quando você conectar com pessoas que têm resultados que você nunca teve, o seu resultado também vai mudar. Quando você fizer coisas que você também nunca fez, você vai ser curado, sabe de quê? Emocionalmente, de coisas que ninguém introjetou dentro de você. Mas você vai falar, tem como. Então presta bem atenção. Se todas as coisas se movem, menos uma, entenda uma coisa: tudo que você tocar a mão, prospera. Tudo que alguém que é artificial toca a mão, só estabiliza. Não se impressione com o primeiro toque de Midas. Eu quero ver o segundo toque produzir alguma coisa. É só uma mitologia, mas eu quero te falar algo. Você é tão natural que naturalmente você consegue fazer todas as coisas prosperarem. As naturais. Então, se tudo se move, responda para você mesmo. Por que você não se move? Por que você não coloca as fichas naquilo que você acredita? Por que você não vai fazer as conexões que são necessárias? Por que você não vai começar os negócios? Para de falar que eu não vou. Eu vou. Você precisa simplesmente aceitar que todas as coisas são naturais. Se todas as coisas se movem e você não se move, o que você precisa de fazer? Pablo, eu já vim aqui no evento. Isso aí já foi. Não use isso mais no dia de hoje, porque você já veio, já aconteceu. Eu quero saber o que você vai fazer agora. Para de ficar com a glória passada, para de ficar repetindo o resultado. Se já fez, já não conta mais. É hora de fazer algo diferente. Porque alguém que quer algo é porque não sabe que já é. A diferença de ser e de ter é só isso que é seu problema. Você não sabe disso. Então quando você quer muito uma coisa é porque você já não ativou que você é aquilo. Se Deus te der uma visão é porque o negócio existe. Se você não vê, aprenda a exercitar a sua mente para você começar a enxergar. Porque se enxergar, existe. Se a sua visão for clara sobre uma coisa que você não experimentou, essa coisa já existe. É só você pegar, é seu. Dinheiro não compra entrada em lugar nenhum. Ok? Não compra a fidelidade de um cônjuge, mas seu network faz. 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você se conecta. Ficar em casa é certeza de ter o mesmo resultado a vida inteira ou pior, é simples. Mas se conectar vai mudar. A parada não é sobre dinheiro, a parada é sobre o seu coração e sobre sua improdutividade. Por que o Senhor não coloca coisas na sua mão? Porque você é improdutivo. Se você pegar isso que eu estou falando, você vai começar a produzir. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa sair doido daqui, mas você precisa aceitar quem você é. É um problema que você tem sério, que chama identidade. Para ativar a identidade, eu preciso aceitar quem eu sou. Porque volta, no seu cérebro tem uma coisa que chama viés cognitivo negativo. Se você fosse um carro numa rodovia, seu cérebro ia pender para a esquerda. Vocês que são improdutivos, o cérebro de vocês pende para onde? Para a esquerda. Mas como assim esquerda? Lê lá na Bíblia, o coração do tolo pende para esquerda. Anota aí o que é. Pessoas racionais demais. Razão é o lado esquerdo do cérebro. Aprende isso aí. O que está escrito na palavra, alguém não conhecia de neurociência, mas tinha revelação do Espírito. Já sabia falar sem saber de neurociência. Lado esquerdo, razão. Lado direito, emoção. Aonde habita a sabedoria? Na alma, na emoção. Agora eu vou te dar uma dica. Você quer prosperar e aceitar quem você é de fato, sim ou não? Seja bom no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Porque senão você não vai encontrar aquilo que é seu. Existe uma coisa que chama ira. Enquanto você não ficar irado com essa pobreza que você leva, com essa improdutividade, não discernir o tempo vai fazer você ser envergonhado. Tapa na cara é um homem patriarca que não prospera com sua família. Deixa eu te explicar uma coisa. Anota aí bons motivos para aceitar a riqueza. Bons motivos. Motivo número 1. Deus é rico, você parece com ele. Eu sei que é só parece, que se fosse imagem e semelhança você já era. Mas como você só parece, tenta imitar pelo menos. Aprenda outra coisa. Bom motivo então,
se parecer com Deus. Deus é rico, ponto. Segundo bom motivo, você tem uma família. A sua família não merece ser improdutivo desse jeito. Terceiro motivo, você não sabe, mas a sua família é uma nação. Então eu vou te dar um exemplo. Se você não prospera, é porque você não ama a sua família. Se você não prospera, você não ama seu Deus. Se você não prospera, você não ama os perdidos. Seu pai e sua mãe falam, você é isso, você veio de sei de onde, anota aí. Anota não, fala com a boca, fala assim, não interessa de onde eu vim, interessa para onde eu vou. Não me interessa mesmo, você pode ter saído do presídio hoje à tarde, eu quero saber se você vai para o reino ou não, porque não interessa de onde você vem. Deus deu os princípios instalados na terra, então quando você consegue enxergar, você fala, mas era só isso. É mais natural que você pensa. Vou te dar uma dica, para de pensar em dinheiro, dinheiro não é riqueza. Por favor, entenda o que é riqueza. Fala assim comigo, a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Como é que gera riqueza a partir do zero? Não existe zero para quem está vivo. Fala assim comigo, não existe zero para quem está vivo. Então que zero é esse? É o seguinte, você se diminui pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta. Ou a dívida que você tem. Deixa eu te falar, quem deve 100 mil ou quem tem 100 mil reais positivo é a mesma pessoa. Você pode ser o cara do menos 100 ou ser do 100 positivo. Se você não sabe o que fazer com 100, é a mesma coisa dos dois, é a mesma coisa. Numa tacada, quando qualquer um dos dois aprende, esse aqui multiplica, aquele lá recupera e multiplica também. Fala assim, eu não sou minha dívida. Eu não sou minha condição. Paulo, o que é isso que você está falando? É simples. Vocês foram doutrinados para aprender a viver debaixo de condição. O que é condição? Repetição do meu passado. É uma autorização do passado para continuar vivendo aquilo que eu já vivi. Isso é condição. O que é decisão? Criar uma rota que eu nunca criei que vai gelar meu estômago. Decisão é uma nova rota, condição é repetir o que eu já vivi. Só que a prosperidade que você aprendeu é coisa sem propósito. Eu vou te ensinar os 3 estágios da prosperidade, vai ficar mais fácil. Os 3 estágios para chegar na riqueza. Fala com a boca assim, sabedoria, prosperidade e riqueza. Então o que é a sabedoria? Fala assim, sabedoria é a semente. Fala assim, a prosperidade é o crescer. A riqueza é o fruto. Quem é a riqueza, moço? O fruto. Fruto de quê? Do que você não plantou? Você tem que plantar. Aí ele falou assim, a semente eu te dou, você planta quando você quiser, mas a semente é infinita, faz o que você quiser com ela. A responsabilidade é sua. Sementes são ideias. E eu tenho várias. Tudo que você for construir na vida, presta bem atenção no que eu vou falar. Tudo, absolutamente tudo que você for construir na vida, vai acontecer um processo de desconstrução. A colheita é inevitável. Por que é pior então? É pelo simples motivo de você ter que desconstruir algo para construir outro lugar. Não dá para fazer essas presepadas na vida de construir crenças novas em cima de crenças velhas. Elas não, é igual a matéria, não ocupam o mesmo espaço. Aí a pessoa fala assim, não concordo, vamos pensar nas coisas naturais. Você tem uma casinha, um barracãozinho ruim, cai nos pedaços, você quer construir uma grande casa, derruba o barracão. Aí a pessoa fala, não tem nada, tem só o terreno. Pois é, mas para levar a areia para lá eu tive que desconstruir um rio. Sabia que a maior parte da areia que a gente usa vem do fundo de um rio? Sabia que aquela brita que faz o concreto, ela veio de uma pedra que a gente quebrou essa pedra? Presta atenção que eu tô te falando. Vem de lugares aonde precisa ser desconstruído. Então escreve assim, hoje começa a minha desconstrução. Escreve isso aí todo mundo. Então, pra gente construir algo, a gente precisa de desconstruir em outro lugar. Presta atenção. Mesmo que você tenha só o terreno cerebral, eu preciso de tirar de outro lugar para que esse processo aconteça. Então, toda construção precisa ativar a desconstrução. Por que tem gente que veio de lugares piores que eu, essas pessoas conseguem chegar no sucesso? Por que essas pessoas conseguem ter honra, glória, riqueza e eu ainda não consigo? Eu percebi, eu tenho que mudar minha vida, tenho que mudar minha mentalidade, eu tenho que mudar meu jeito de ver. Eu tenho que mudar meu comportamento. Presta atenção. Vários de vocês querem emagrecer, por exemplo. O foco não é emagrecer. O foco é trocar o hábito.
Qual o hábito? Tem gente que fala, eu quero perder 30 quilos. Primeiro, olha só o que é a mentalidade. Quem perde 30 quilos vai achar de novo. Ah, então é só um joguinho de palavras? Não, mas as palavras conhecem os resultados. Tome muito cuidado com isso. O nosso foco nunca é perder tantos quilos. Nosso foco é mudar o nosso comportamento. E esse comportamento ele vai mudar o tipo de alimentação. Mas aí você vai perceber que para mudar comportamento precisa de mexer no lifestyle. Precisa de mudar as companhias que você anda. E aí o que acontece? Aquele alvo ou aquela meta, talvez você até hoje mexe com isso, mas você vai olhar para aquela meta e vai falar assim, nunca precisou dela, não precisava dela. E eu falo para todo mundo, não se preocupe em querer fazer o resultado de todo jeito, preocupe em plantar isso. A colheita é inevitável, a colheita é inevitável. Aí alguém fala assim, poxa, o que eu vou colher? Eu não plantei nada. Calma, a colheita é inevitável. Não plantou, qualquer tipo de planta, qualquer tipo de semente, vai colher do mesmo jeito. Se você não planta, você vai colher do mesmo jeito. Só que aí você vai colher uma coisa que não tem fruto. O que você tem que entender? Que o segredo está no fruto. A colheita ela é inevitável. Você quer construir algo novo? Quero. Eu preciso de tirar o espaço daquilo que está antigo, que já não funciona mais ou que não dá resultado. Eu pergunto para todo mundo, você quer fazer uma coisa diferente? Quero, então para de fazer essa coisa que você está fazendo. Em 2008, quando eu criei esse conceito, eu falei o seguinte, eu vou ficar grande, eu vou ficar forte. E eu quero que você entenda o seguinte, se para plantar, talvez você não vai plantar, mas colher, você vai colher de qualquer jeito. Se você não tiver ação, até a fé é morta. Fé sem obra é morta. Você vai escrever assim, ó, o sucesso é treinável. O que significa o sucesso é treinável? Você tem que pegar o jeito que ele é, imputar no seu cérebro e pau na máquina. Rala. Rala, 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 rala. Então o que você tem que entender? E escreve assim, ó, e eu não vou desistir. Qual que é o problema seu que está assistindo? Com todo respeito, você desiste. Eu quero que você entenda o seguinte, nós vamos eliminar tudo que não faz sentido. E quando você não precisa de certas coisas, você não precisa ficar carregando. Tem crenças que você não precisa levar. Tem pesos que você não precisa levar. Desculpa te falar, mas tem pessoas que não precisam ir para a próxima fase. Mas é aceitar a fase das pessoas. Tem que deixar algumas pessoas para trás. Eu tô te falando, não desista. Só que tem pessoas que vão fazer você desistir. Tem bagagem que não vai deixar você entrar na próxima viagem. Muita bagagem. Tem bagagem que não vai caber no carro que você anda. Tem gente que já tá contra você. Tem gente que já não faz parte da próxima fase. Existem pessoas que não fazem parte da próxima fase. E aí quando você começar a treinar, as primeiras pessoas que vão resistir, pasmem, as principais pessoas que vão atrapalhar o rolê. Você quer saber quem é? São as pessoas que estão próximas a você, porque isso vai mexer com elas. Elas vão olhar para você e vão falar assim, não dá. Não tem como. Nós vamos te zoar, nós vamos te perseguir. E aí eu te falo, você vai desistir? Você vai desistir? Tem amigos que não são produtivos, e por não serem produtivos, eles estão atrapalhando você definitivamente. Não são produtivos? Não. Deixa eles na fase deles. Ai, Pablo, tem uma dor no meu peito. Ai, meu Deus, socorro. O que eu vou fazer com essa pessoa? Você vai deixar essa pessoa na fase dela, vivendo a vida dela, porque você vai aprender a viver a sua. Fim da linha para todos vocês que estavam na procrastinação, na indecência, nessa vida realmente de ficar, ai meu Deus, eu tenho medo, ai eu sou tímido. Não vai. É uma semana, nós vamos experimentar o gosto de engolir um ano. Deixa eu te explicar. Dá para você comer um boi, ter a estratégia certa. Esse negócio chamado 10 vezes 1, escreve todo mundo assim, ó, 10 vezes 1. 10 vezes 1 significa viver algo com a potência de 10 vezes. Aí como? Se você levar um ano muito a sério mesmo, você consegue alavancar uma década. Foco no resultado. Para focar no resultado, eu tenho que entender a semente do resultado que eu quero colher. É tão básico, olha para a natureza. Você quer colher o quê? Aí eu quero colher uma maçã, plantar a semente da maçã, acabou.
Não tem que ir lá na terra e falar, implorar para a terra. Terra, me dá a maçã. A terra fala, o que eu tenho com isso? Planta, caramba. Eu quero perder 30 quilos. Primeiro, quem perde, acha. Escreve aí, quem perde, acha. Você precisa resolver. Você precisa eliminar. Só que isso tem um jeito mais dolorido de fazer e tem um jeito simples de fazer. O jeito simples de fazer é realmente simples. Olha naquilo que é a sementeira. Olha naquilo que é o gatilho. Olha naquilo que é o começo. Aonde começa tudo? No querer. Depois do querer vem um realizar. Nunca o contrário. Quando você começa a perceber isso, você fala, então vamos para a pergunta. O que falta para isso acontecer? Falta a gente fazer o que a gente faz quando a gente compra uma casa. Essa é a casa que você quer morar? Não. Você tem que ganhar essa etapa. Tem gente que não quer prosperar, não quer ter um bom carro, não quer ter uma boa casa, não quer crescer, não quer ficar bonito, nem quer nada, a pessoa não quer nada. Tem gente que não quer nada. Deixa eu te falar, você também tem que ganhar esse jogo. Como que ganha? Quem não quer, anda com quem não quer. Quem quer, anda com quem quer. Medo. Limitador de capacidade. Então, uma moda agora na internet, eles colocam assim no comentário, novo medo instalado. Deixa eu te falar, você já está com todos instalados. Precisa desinstalar esses medos. O que reduz capacidade de investimento? É medo. Nem um investidor de verdade coloca dinheiro na mão de quem não é ousado. O que é isso? Como que investe em alguém que tem medo? Você não investiria? Por que você está esperando esse recurso? Eu vejo uma pessoa, eu quero dinheiro para fazer minha empresa crescer. O quanto que você fez ela crescer sem dinheiro? Nada. Você não precisa de dinheiro, amigo. Você tem que aprender a crescer. As coisas naturais da vida crescem sem dinheiro. É juntando com gente, é elevando frequência, fazendo teste, é ajustando, testando, subindo de nível com consistência, constância, progressão. E o cara vem falar para mim que ele precisa de dinheiro. Nunca foi dinheiro. Qualquer empresa, eu falo para qualquer empresa que precisa de grana para crescer tem um problema muito sério. O cara acha que dinheiro é solução. O cara que precisa do dinheiro é o cara que vai arregaçar com o negócio por falta de dinheiro. A cabeça dele não pensa em alternativas, ele não entende recurso, ele não entende network, ele não entende modelagem, ele não entende teste, ele não entende de quase nada na vida. Pablo, como é que faz para resgatar meu ano? Se eu te falar que um mês bem vivido explode o resultado de qualquer pessoa normal num ano. Uma semana bem vivida, bem conectada, bem testada, bem dedicada naquilo que você foi chamado, tem um processo, você vai anotar aí uma hashtag, chama remissão do tempo. Quem falou isso foi Deus, foi eu. Na palavra dele ele fala, remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Não é acelerar o tempo. Remir o tempo é você fazer aquilo que ele te chama, esse negócio vem encurtar e não acelerar o tempo, porque o tempo não vai acelerar. Você está num negócio chamado Cronos. O tempo, fala todo mundo assim comigo, o tempo não acelera. Ou você muda de dimensão e entra num lugar que não tem cronologia, que chama Kairos, ou então você tem que fazer um negócio chamado processo. Então o tempo não acelera. Você entender que em qualquer tipo de situação tem como você prosperar. No jeito quando tá bom e quando tá ruim. Só tem uma chave que você tem que aprender. Qual que é? Você precisa aprender um negócio chamado remissão de tempo. E só sabe remir o tempo quem tem mentalidade de governo. Anota isso aí. Mentalidade de governo. Então nada te apavora. Crise é riqueza trocando de mão. Não tem nenhum segredo em crise. Crise é quem está abalado dá oferta para o outro. Só isso. Talvez domingo eu vou comprar uma fazenda pela metade do preço. E conto para vocês. E vai chegar lá no cara que está me vendendo. Porque não tem como, eles vão falar. O Marçal está falando aí da fazenda. Comprar pela metade do preço. O cara deve agiota e deve banco. Eu vou chegar no banco. Oi, tudo bem? Vou reparcelar a dívida. Vou pegar a dívida para mim. Vou arrendar a fazenda. E vou pôr a fazenda para produzir. E vou triplicar o valor dela. Aí vou vender ela com soja. Por que eu vou fazer isso? Porque aconteceu uma coisa, crise. A crise vai fazer pessoas... Eu queria ajudar o cara. Queria que ele aprendesse a pôr a cabeça no lugar, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que a crise significa suas emoções te tomaram. Toda pessoa que está em crise
as emoções tomaram essa pessoa e ela não consegue mais interpretar seus sentimentos. Várias pessoas, quando estão em crise, tomam decisões. Eu vou fazer um pedido como irmão. Não tome decisões na crise. Saia da crise emocional primeiro, para depois tomar uma decisão. Vou te dar um exemplo. Você olha para o seu filho, ele está encapetado. Aí você toma uma decisão nesse momento. Não quero ter mais filho. Não toma essa decisão. Você tem 2 filhos. E aí está na fase desse menino acordar todas as noites. Olha a decisão grave que você toma no meio da noite. Não quero mais filho. Não é hora de tomar essa decisão. Então todas as decisões idiotas que você tomou, eu te falo, pode rastrear todas. Foi no dia de crise. Tudo que você tomar de decisão no dia de crise vai cobrar, vai ser muito caro o imposto. Você precisa continuar lutando na crise. Mas lembra de uma coisa, oxigena seu cérebro para tomar uma decisão importante. Porque na crise a decisão sempre é errada, dá para saber. Salomão deixou claro que é na crise que se conhece o fraco. Essa frase não sai da minha cabeça. Ontem eu tive uma briga com um sócio. E essa briga me fez ficar 20 minutos no telefone. E a última vez que eu fiquei 20 minutos no telefone foi com a minha mãe. E assim, para ficar 20 minutos no telefone, eu acho que eu era atendente de call center. E eu fiquei com a maior paciência e falei. Aí a pessoa veio me acusar. Ela me acusou, não vou esquecer da fala dela. Ela falou assim: eu vi o tanto que você poderia ter feito e não fez. Aí eu falei: então chegou a hora de eu te contar qual a motivação do meu coração. Eu te coloquei numa crise e você foi reprovada. E eu só quero das pessoas, não é a grana. Eu quero te ver na crise, pular dessa altura. Porque o único jeito de te conhecer é na crise. Acabei de te conhecer. E pelo que eu conheci, nós não vamos passar daqui. Eu não sei se você entendeu. Mas é porque eu falei, então, você está focado em resultado financeiro. Eu estou focado em gente. Eu não compro o negócio. Eu acesso o coração da pessoa. Se o coração da pessoa está na mesma frequência, eu estou dentro. Aí várias pessoas falam: Pablo, você é muito obstinado. 100% obstinado naquilo que eu me proponho a fazer. Se meu coração remover o sentido, eu paro. Não recomendo que você faça o mesmo. Tem coisas, por exemplo, no meu coração. Não tem possibilidade de eu casar com outra pessoa nunca mais. Minha mulher morrer, me trair, me largar, eu não caso de novo. Aí alguém fala: isso é muito pesado. Eu não falei para você fazer isso. Estou falando que eu peguei essa decisão para mim. Então são coisas que é para mim. Eu não estou pedindo para você fazer. Eu sei que eu sou uma influência nessa geração. Só que você não dá conta de comer esse negócio. Você não dá conta de viver isso. Eu só estou te falando. São decisões que eu tomo para não gastar mais energia com isso. Sabe o que acontece? Se todas as vezes que alguém falou para mim para parar, eu já teria parado com tudo. Nunca vi ninguém me apoiar a saltar de paraquedas, nem pilotar helicóptero, nem pilotar avião, nem pilotar carro de corrida, nem fazer nada. Pelo contrário, recebo mensagens o tempo inteiro de gente: não entra no carro de corrida hoje que eu sonhei. Imagina o tanto de mensagem que eu recebo disso. Eu sonhei que você morreu na pista de corrida hoje. Aí eu falo: muito obrigado por avisar. Se avisou, é igual aquelas postagens de gente que faz uma arte mãe, se postou é porque está vivo. Eu não fico entrando nessas frequências de eu vi, eu acho. Cara, eu sigo isso aqui, ó. Isso aqui chama fonte da vida. Você quer realmente resgatar esse ano? Deixa eu te falar. Não resgate, comece de novo. Nós estamos no 4º mês. Falta 8. Se você remir o tempo e fizer o que precisa ser feito, não tem problema ter deixado os 4 para trás. Porque a remissão de tempo é exponencial. Você entender que em qualquer tipo de situação tem como você prosperar. No jeito quando está bom e quando está ruim. Só tem uma chave que você tem que aprender. Qual que é? Você precisa aprender um negócio chamado remissão de tempo. E só sabe remir o tempo quem tem mentalidade de governo. Anota isso aí. Mentalidade de governo. Então nada te apavora. Você precisa absolutamente ter um hiperfoco no tempo e no objetivo. O objetivo é qual? Então nós vamos criar a situação e não tem plano B. Vocês vão aprender uma coisa em definitivo. O plano A é o plano do alto. O plano B é o plano de baixo. Plano B é quando você desconecta do alto. Aí você fala: deixa que eu resolvo. Eu não quero. E eu, se for fazer alguma coisa que Deus não me chamou, eu já nem começo. Por quê? Porque eu sei quanto que custa esse plano. Esse plano custa a própria vida de esforço. Agora, quando eu estou debaixo do plano alto, eu ando debaixo do favor, eu ando debaixo do vento, me empurrando. Tem um plano A, tem um plano B, para um monte de gente fraca. Plano B é quando você acha que o plano A não funciona. O plano do alto sempre funciona.
Se você quiser ter um plano B porque você é viciado, aprendeu com alguém que tem que ter um plano B para tudo, o plano B é continuar no plano A. Tenha hiperfoco nesse plano. Alguns de vocês estão programados para o sucesso. Quando você mudar a sua mentalidade e pensar diferente, o resultado vai vir diferente. Resultado igual, resultado equivalente. Mentalidade igual a de sempre, resultado equivalente ou pior. O que nós precisamos? Nós precisamos de enxergar como poucos enxergam. Esses que são os poucos, eles governam a Terra de verdade. Eles são governantes, eles governam a Terra e não tem para ninguém. Então, eu estou vendo até agora vocês escrevendo: a perseguição aumenta a aceleração. É só isso que você tem que fazer. Você precisa aumentar a perseguição. O que é isso? Eu descobri algo. Antes eu queria ser tão bonzinho que ninguém falasse de mim nem nada. Só de você prosperar no Brasil, você vai ser mal falado. Aí tem gente agora dá um passo para trás. Não, eu não quero ser mal falado. Então não prospere. Não perdoa prosperidade. Seus melhores amigos perdoam por qualquer traição sua. Mas a prosperidade não. A prosperidade é imperdoável. E eu quero que você anote isso para você aceitar isso no seu coração, senão você não vai prosperar. Eu aprendi que dinheiro só investe. Essa programação também está errada, porque eu conheço um monte de gente rica que não é próspera, não desfruta, vive pondo dinheiro na bolsa. Deixa eu te falar, cadê o desfrute? O que acontece hoje é que as pessoas têm a programação errada, com dinheiro e sem dinheiro. O que você tem que entender é que não interessa quem fala, eu posso reprogramar minha cabeça. Resumindo, eu comecei a mudar meu comportamento. E eu comecei a crescer dentro da empresa, eu comecei a transformar o comportamento de pessoas. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Eu consegui mudar minha cabeça, então eu vou conseguir mudar de mais um. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a chamar todo mundo que trabalhava comigo e falava, eu vou te ajudar pessoalmente, vou te ajudar individualmente. E comecei a tracionar os alvos de vida que essas pessoas tinham, porque elas estavam lá, eu comecei a assustar. Porque eu entrei nessa companhia, primeiro motivo, foi só para pagar a faculdade, que era do outro lado da rua. O segundo motivo, eu vi que era uma terra de prosperidade. Eu falei, eu vou crescer nessa empresa. Terceiro, eu vou aprender nessa empresa. Aí eu comecei a criar vários motivos no percurso. Escreve assim, preciso de motivos corretos. Tudo que você estiver fazendo, se não tiver motivos que façam você prosperar, você está fazendo errado na sua vida. Você está vivendo uma vida aleatória. Você está vivendo absolutamente uma vida aleatória. E essa vida aleatória talvez dá certo, mas na maioria dos casos vai dar errado. Não vai ser como você está imaginando. Então o que eu quero chamar a sua atenção agora? Você precisa de ter os motivos corretos. O porquê lutar, o porquê morrer, o porquê cair para dentro. Esses dias eu falei para todo mundo, prospere ou morra. Aí a pessoa falou assim, é mais fácil morrer. Não é, é mais fácil prosperar. Difícil é descumprir o propósito. Difícil é ter que morrer no meio do caminho. Prosperar é natural. Escreve aí. Prosperar é natural. Então, o que eu quero que você entenda? Se você colocar isso na sua cabeça, você vai conseguir acelerar o tempo. Pablo, o que é o acelerador do tempo? Anota aí. Identidade versus propósito. Acelera tempo. Hoje está seu corpo mandando o seu espírito. Os dois estão amarrados e sequestrados. Hoje, seu espírito e a sua alma estão sequestrados pelo seu corpo. Hoje, seu espírito e a sua alma estão sequestrados. Então é o seguinte, eu vou juntar o espírito e a alma e não vamos sequestrar o corpo. Não é sequestrar não, é fazer ele desfrutar, é fazer ele ganhar autonomia, fazer ele desfrutar, ganhar energia, governar sobre as matérias. Se você não entender isso, você vai ficar respondendo só estímulo do seu corpo, gastando energia. Vocês que estão assistindo agora, aperta o like e vamos para cima. O que eu quero que você entenda é o seguinte, tem a programação e tem um propósito. Só que é o seguinte, você foi programado para fazer algo, tem um propósito que dói, porque muitas vezes você vai ter que trocar algumas coisas. Quando você começa a viver o propósito, vai vir várias pessoas apresentando algo para você não entrar nesse acelerador do tempo. O que a pessoa vai fazer? Uma proposta. Escreve todo mundo a palavra proposta. Eu vou rodear a palavra propósito para você entender a gravidade dela. Porque se você entender a palavra propósito, você acelera o tempo. Então você vai escrever agora assim, proposta versus propósito. Esse propósito, quando você entende, vão aparecer propostas. Para quê? Para te neutralizar. Pera aí, só um pouquinho, não vai longe demais não. Calma, você está nervoso. Tem como, deixa eu te falar.
Tem como você avançar 1 ano em 1 mês. Tem como você avançar 10 anos em 1 ano. Aí a pessoa fala, não tem. Tem, amigo. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Fazer cargas excessivas de trabalho não vai aumentar sua prosperidade, vai tirar seu desfrute, vai aumentar negativamente sua vida. Irmão, tem que pagar minhas contas. Então, peraí, você está fazendo alguma coisa errada. Não é triplicando carga de horário, não. Tem gente que falou, eu vou fazer o mesmo método do pai do Cris. Vai viver um pau mandado dos outros, vai viver infeliz, vai viver fora daquilo que você foi chamado. Então, se o espírito é luz, nós vamos liberar essa luz. Essa luz, ela sai de um lugar. Pode ter certeza que a luz sai do trono e ela entra em nós. E aí tem um impedimento acontecendo. Não tem como você não entender isso. Então vamos resolver. Alma. Alma é para governar energia. Escreve isso. Alma é para governar energia. Significa o quê? Se a alma é para governar energia, você precisa tratar sua alma. O que é essa alma? É o piloto da vida. É quem guia a vida, é quem governa energia. Anota assim, ó. Alma governa energia. Escreve todo mundo isso. Alma governa energia. Se a alma governa energia, o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer um negócio bem simples. Nós precisamos acelerar o tempo. Teve um cara que destravou minha cabeça, um cara chamado Jeff Bezos. Ele conquistou o primeiro milhão dele com 33 anos. E ele fez o primeiro bilhão com 35. Eu falei, peraí. Todo mundo fica lendo tudo do cara, não sei o que. Quando eu vi isso, eu falei, peraí. 24 meses de distância. O que esse cara fez? Cara, eu já fazia bastante dinheiro. Fazer mesmo. Centenas de milhões. Eu falei assim, tem alguma coisa errada nas coisas que eu tô fazendo. Deixa eu estudar os melhores do mercado. Eu comecei a fazer mentoria com um, mentoria com outro. E tá perto desses caras que estão um nível acima, né? Ou melhor, estavam um nível acima. E por fazer isso, eles moldaram novos códigos. Eu falei, eu vou ter que ter coragem de largar isso aqui para pegar o que esses caras estão falando. E aí, a primeira mentoria aconteceu nos Estados Unidos. Eu fui, explodiu minha cabeça. Só para quem tem sede e fome de mudança, vá para a guerra. Vá para a guerra. Você ouviu? Por que ir para a guerra? Porque, na verdade, só alcança a paz quem trava a guerra. Qual guerra? A primeira guerra que você tem que correr de frente, assim, ó, para bater e derrubar, é a guerra da ignorância. Só vai ter paz aqueles que amam a sabedoria. E para você alcançá-la, você vai ter que vencer o quê? A ignorância. A maior alienação que existe no mundo é a ignorância. E as pessoas amam e fazem cultos diários, inclusive a ignorância. Elas pedem todos os dias para serem afastadas da sabedoria, das riquezas, da paz, de um lar próspero. É difícil, mas eu te entendo. Eu já fui também ignorante. O seu raciocínio, ele nunca vai deixar você ter paz. Essa paz que as pessoas falam assim, eu estou bem. Existe uma expressão bíblica que diz, a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento é aquela paz que precisa perfurar o raciocínio. Por exemplo, uma pessoa faz o que você não gosta. A vida inteira você fica falando assim, eu não gosto de mentira, eu não gosto de mentira. É óbvio, né? Qualquer pessoa normal não gosta. Só que, por tanto exaltar o não gostar de uma mentira, aí alguém mente pra você, você fica magoado. Você é louco? Você vai ficar magoado. Se o mentiroso é o outro, o cara vem com energia negativa, você tá com energia 10, ele vem com a 30, fica menos 20 e você emburrei. Se o cara é mentiroso, o problema é dele. Não carregue as pessoas. E não perdoe mais. Mas por que eu falei pra você ir pra guerra? Só tem paz quem vence a guerra. E você que nem sabe que você tá numa guerra. Você tá numa guerra. Eu costumo falar que as pessoas precisam de amar problemas. Que se elas não amarem, elas não se resolvem. Você é o maior problema que existe no mundo. Mas se você realmente não for pra guerra, você nunca vai experimentar a paz. Você vai experimentar o campo de conflito, vou, não vou. Não tem como voltar atrás. Vá pra cima. O que é a sua guerra? O que você tá em guerra? Eu sei, a maior parte de vocês, qual que é a principal guerra? Não tem paz na vida financeira. Aí o que você faz?
vive como um desertor, fugindo, não estuda nada sobre isso, não lê nenhum livro, não quer andar perto de gente próspera e fica com limitação. Você sabe o que é pobreza? Pobreza é limitação, improdutividade, não tem nada a ver com falta de dinheiro, mas se falta dinheiro é porque é pobre, é limitado, é improdutivo. Vá para a guerra. O que você quer? Combati o bom combate, guardei a carreira. E não perde a fé. Completa a carreira e guarda a fé. Só que combater o bom combate é guerra. Completar a carreira é chegar no final do campo de batalha e nunca perca sua fé. Vá para cima. Você quer vencer na vida? Vá para a guerra. Muitas pessoas elas não vão te entender, mas a maioria delas vão ficar pasmas com você que gosta de guerra. Você só vai ter paz em uma área quando você for para a guerra. O que é que você está fugindo da guerra? Desertor. Vá para a guerra. É na vida financeira? Trave a guerra. Comece a odiar despesas. Comece a aumentar suas rendas, a abrir novas rendas, se envolver com pessoas que estão crescendo nisso. Isso é sua guerra. Que dia que você vai ter paz? Na hora que a árvore florescer e você tiver frutos inestimáveis lá. Aí você chegou na paz. A paz que excede o entendimento é aquela que você tem que furar o bloqueio do seu raciocínio. Não pare. Não pare. Esqueça as experiências, tire negativas, tire crenças limitadoras e avance. Tem algo dentro de você, a sua alma. Sua alma tem saudade de coisas que os seus olhos jamais viram. Então coloque o seu corpo para obedecer. A guerra é entre a carne e o espírito. Não pare. Põe seu corpo para obedecer. Você quer vencer na vida? Vá para a guerra.